Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de sala de vacinação, saber, né, a logística de como é organizado as vacinas, geladeira, como é essa organização, né? Então, assim, vamos falar um pouco, abordar alguns aspectos importantes. Então, assim, os aspectos operacionais em sala de vacina merecem uma atenção especial, pois tratam de medidas essenciais para a aplicação de imunobiológico dentro de todos os padrões, né, de conservação, armazenação e indicações clínicas, né? E a enfermagem exerce um papel importante no tocante das imunizações por monitorar todos os aspectos técnicos e operacionais na sala de vacina. Então, a equipe de enfermagem, ela que pede a quantidade necessária para suprir o posto, na hora do pedido, ela que faz esse pedido de acordo com a demanda daquele posto, ela já sabe a quantidade de imunobiológico de vacina que é administrada por mês, então ela pede de acordo com a demanda, né, para não pedir imunobiológicos passando, né, para que esses imunobiológicos não venham a ser desprezados sem necessidade. Então, a equipe que faz que pede essa quantidade necessária, certo? Recebe e distribui também, né, entre a geladeira e o estoque de uso diário. Então, é distribuído na geladeira e no estoque, e a enfermagem que faz esse papel de receber, né? Controla a temperatura dessa geladeira, das câmaras de conservação, que é de suma importância, porque é isso que vai fazer com que a vacina tenha sua eficácia, né? Tem que ter uma temperatura ideal, uma conservação ideal. Não pode ser qualquer temperatura e nem ser guardado de qualquer maneira. Então, controla isso também. Aplica e avalia os efeitos adversos, né? Então, avalia aquele efeito adverso, de repente alguém foi tomar alguma vacina e de repente apresentou alguma reação adversa. Então, a equipe de enfermagem é quem faz essa avaliação desse efeito adverso que foi feito, né? Então, convoca aqueles clientes faltosos, aqueles pacientes a qual ele já conhece, mas que são faltosos, né? Que não vêm assim na data correta, naquela data que foi agendada, então ela convoca. Além disso, a equipe de enfermagem que depara com alguns problemas de aspectos operacionais que podem acontecer, né? Tanto no âmbito da indicação clínica quanto nos efeitos colaterais. Sendo assim, há necessidade de um treinamento. Então, há necessidade de que aquele profissional seja treinado de forma correta para que não venha ocorrer esses efeitos adversos relacionados à prática do profissional. Então, assim, para que também a equipe possa garantir um serviço de qualidade para aqueles pacientes, para aqueles clientes, a qual é daquela unidade, né? Então, em resumo, os aspectos operacionais de sala de vacinação é manter a qualidade do serviço, que é essencial, pedir as vacinas na quantidade necessária para que não haja perca de vacina, de imunobiológico, que é muito caro, né? E muito difícil. Até pode haver, em algum momento, a falta de algumas dessas vacinas que são muito importantes para a imunização das crianças. Então, não pode pedir, fazer um pedido de um número excessivo. Tem que pedir de acordo com a demanda daquela unidade que é frequentemente. Aplicar o imunobiológico, aplicar de maneira corretamente, né? Então, assim, a aplicação, a administração não é de qualquer maneira, não é em qualquer, como é que eu posso dizer, em qualquer via, então, na via correta. Então, para isso, para que não venha a ocorrer nenhum efeito adverso. E recomendar aqueles clientes faltosos que verifiquem o esquema, né, que estão incompletos para que sejam administradas essas vacinas. Verificar possíveis faltas de energia elétrica, né? Também pode acontecer, falta de energia. Então, para que esses imunobiológicos não percam, então também isso aí também tem que verificar, né? É uma possível falta de energia. E aí tem um tempo que aquele imunobiológico pode ficar ali
até que aquela energia retorne. Manter um treinamento contínuo da equipe de enfermagem, então isso é uma atribuição do enfermeiro responsável, a pessoa capacitada daquele setor que está ali coordenando, manter um treinamento contínuo daqueles profissionais, né, quanto as mudanças que ocorrem, todo ano ocorre mudança em alguma vacina, então sempre aparece também uma vacina nova, então isso aí tem que haver um treinamento contínuo, né, então, e também para aquelas pessoas novatas, a qual nunca teve experiência na sala de vacina, há um treinamento, uma capacitação para essa equipe, para que venha garantir um serviço de qualidade para a população, para aqueles clientes. Então, assim, quanto aos aspectos técnicos, a sala de imunobiológico deverá ser utilizada somente para a conservação da aplicação das vacinas, né? Não é permitido nesta sala a realização de outros procedimentos, como um exemplo curativo, né? Que é um procedimento que pode contaminar, inalações, né? Que causa aerosóis. Então, assim, a sala de vacinação é uma sala exclusiva, a qual não pode ter a realização de outros procedimentos. O tamanho da sala, ela varia de acordo com o número da clientela, né? Então, de acordo com a clientela, é o tamanho daquela sala, né? Ela é uma área de abrangência, varia de acordo com a localização também da unidade, vai depender, tanto o nível hospitalar quanto as unidades básicas de saúde. Os procedimentos básicos na utilização dos refrigeradores, né? Então, as vacinas, por sua própria composição, são produtos suscetíveis aos agentes físicos, tais como luz, calor. Então, ele pode também ocorrer uma modificação se não estiver, este produto não estiver armazenado no local adequado. Então, assim, tais agentes físicos, né, como o calor, por exemplo, é bastante prejudicial, por acelerar a inativação dos componentes das vacinas. Então, pode acontecer do calor excessivo naquele local inativar aquela vacina, né, aquele componente. E é necessário, portanto, manter constantemente refrigerado, né, no ambiente a qual é exigido. Por isso, há uma necessidade de uma supervisão constante e eficiente, né, dos equipamentos usados na refrigeração. Tem que ter o grau certo, o local certo. Então, assim também como na rede elétrica, tem que estar tudo ok para que não haja uma falha na rede elétrica, a qual venha a ocorrer dano naquele imunobiológico. Então, a conservação das vacinas é feita pelo sistema denominado rede ou cadeia de frio. Então, este sistema inclui o armazenamento, o transporte e a manipulação de vacinas. O armazenamento, o transporte e a manipulação de vacina em condições adequadas. Então, de refrigeração, desde que o laboratório produtor até o momento em que a vacina é aplicada. Então, tem que haver, né, todo esse cuidado. Então, assim, o imunobiológico, ele deverá ficar longe da fonte de calor, como, por exemplo, estufa, não pode ficar, né, perto de estufa, de autoclave, que é onde faz a esterilização de equipamentos, procedimentos, raios solares também, né, por isso que há uma organização na sala, não pode ter essa fonte de calor, porque pode alterar o imunobiológico. Então, a fonte de energia elétrica deve ser unicamente destinada ao refrigerador. Não pode usar T, nem extensão, não pode ser utilizado nada, tem que ser diretamente na tomada. O refrigerador do tipo doméstico, com capacidade mínima pelo menos de 280 litros, e deverá ficar perfeitamente nivelado, afastado da parede pelo menos uns 30 centímetros, 20 a 30 centímetros, né? Não pode ficar encostado na parede, todo esse cuidado, para que venha permitir a livre circulação do ar no condensador. Então, assim, não são recomendadas geladeiras de tipo duplex, porque por serem mais instáveis na sua rede de frio, né? Então, não é recomendado. A limpeza do refrigerador deverá ser feita, de preferência, de 15 em 15 dias, né? Quando houver o excesso de gelo, então tem que haver essa limpeza.
mas isso também não é necessário, né? Não são tantos cuidados assim necessários, há outros cuidados maiores. Então, para que venha ter esses cuidados assim, para que os imunobiológicos não sofram alterações. Então, é de suma importância ter esses cuidados adequados para que os imunobiológicos não venham a ocorrer alterações. E aí aquela vacina, a qual vai ser administrada, a pessoa vai receber, ela tem a sua eficácia, porque não adianta, né, você tomar uma vacina e de repente essa vacina, por algum motivo, ela foi alterada e aí não vai ter a mesma eficácia. Então, assim, alguns cuidados, né, com relação à limpeza também é essencial do refrigerador, né, providenciar um refrigerador em bom funcionamento quando for fazer a limpeza e regular esse refrigerador entre 4 graus positivo a 8 positivo por um período de 3 horas antes de transferir o imunobiológico, né? E esse controle é feito através de termômetro de máxima e mínima, né, que existe na sala de vacina. Caso não tenha disponível outra geladeira, deverá ser providenciar uma caixa térmica, mas é indispensável o termômetro de máxima e de mínima, além das bolsas de gelo também, que é essencial. Desligar a tomada da geladeira e abrir a porta até que todo o gelo, né, quando for fazer a limpeza, seja aderido e que esse gelo desprenda por si só, né, sem ter ajuda, tipo, não pode usar nenhum objeto, como faca, né, isso até na nossa geladeira comum não pode, né, utilizar nenhum objeto pontiagudo para a remoção mais rápida do gelo, pois o tal método ele pode danificar os tubos de refrigeração. Limpar o refrigerador com um pano umedecido e solução de água com sabão neutro e enxugar com pano limpo e seco, né? Não jogar água no refrigerador. Após a limpeza, ligar o refrigerador e manter a porta fechada por mais ou menos 3 horas, verificando a temperatura nesse período. Quando estiver entre a mesma temperatura, né? O mesmo grau, de 4 graus positivo a 8 graus positivo, né? Então, deve-se recolocar, depois desses cuidados, as vacinas, os diluentes, as garrafas e os recipientes para gelo. E na arrumação das vacinas no refrigerador, as prateleiras deverão estar limpas, organizadas, devendo ter retirado os vidros e as caixas vazias. Arrumar as vacinas nas prateleiras centrais em bandejas perfuradas, tipo de talher, né, de plástico, em uma caixa térmica ou saco plástico. Retirar as gavetas plásticas, caso existam, né? E em seu lugar colocar garrafas com água, que contribui para estabilizar a temperatura. É muito importante. A água colocada nas garrafas deverá ser colorida, né? Recomenda-se o uso de um corante azul de metileno ou anil ou violeta de gessiana, para evitar que seja ingerida, né? Então, por isso que é bom colocar de cor assim, senão o pessoal vai achar que é água de beber. O congelador deve conter gelo reciclável e recipiente de plástico, né? Esse gelo. E esse gelo pode ser usado na caixa térmica também, na sala de vacinação ou quando for transportar as vacinas. Colocar um termômetro de máxima e de mínima na prateleira central e em pé, verificar a temperatura 2 vezes do dia, em período diferente, registrando no mapa de controle diário. Tem um mapazinho na sala de vacina de controle diário dessa temperatura. As vacinas na embalagem original devem ser arrumadas de forma para manter a distância entre si de aproximadamente 3 centímetros e também das paredes do refrigerador, visando livre circulação do ar frio. Então, as vacinas com prazo de validade mais próximo devem ser colocadas na frente, né? Quando estiver próximo a vencer, tem que ser colocada na frente para que seja utilizada primeiro.
E a ordem da colocação das vacinas é: na primeira prateleira devem ser colocadas vacinas contra vírus, né? Na segunda prateleira devem ser colocadas vacinas contra bactérias e toxinas. E na terceira prateleira é onde é colocado os soros. Então, conforme tem aí, você vê como é que é essa organização, certo? Com relação à primeira, segunda e terceira prateleira. O congelamento das vacinas e sua viabilidade. As vacinas que podem congelar e não se deterioram, né? Como por exemplo, a contra a poliomielite do tipo Sabin, sarampo, cachumba, rubéola, vacina tríplice e dupla viral, varicela e febre amarela. As vacinas a qual não podem congelar, pois elas podem se deteriorar, né? São as de hepatite A, hepatite B, vacina tríplice bacteriana, a DTP, que é a dupla adulto antitetânica, e a DT, infantil e DT. A gripe, que é a vacina da gripe, vacina contra a raiva, tétano, que é DT, a febre tifoide, vacina contra a poliomielite, a BCG, a vacina contra a influenza e meningocócica, né, e pneumocócica também. Essas vacinas, elas não podem congelar, pois elas podem se deteriorar, né? E os diluentes dessas vacinas devem estar na mesma temperatura das vacinas no momento da aplicação e para isso devem também ser conservadas no refrigerador. O controle da temperatura termômetro de máxima e mínima é um instrumento muito importante para verificar as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente. E é um período de pré-estabelecido, né? Ele nos fornece 3 tipos de informações importantes, que é a temperatura mínima atingida mais frio, a temperatura máxima atingida mais quente e a temperatura no momento da observação. Então, a maneira correta de usar este termômetro é mantendo sempre em pé, que seja dentro do refrigerador e de preferência pendurado em uma mesma prateleira central, pois se estiver deitado, a coluna de mercúrio poderá se partir facilmente. Então, logo após tem a imagem desse termômetro. Então, vou falar da organização da vacina na caixa térmica quando é para transporte, né? A arrumação da caixa. Então, assim, há uma logística, né? Colocar o gelo reciclável no fundo da caixa térmica. Coloca primeiramente o gelo no fundo e coloca o gelo reciclável também nas paredes da caixa térmica, nas laterais. E aí o terceiro passo, coloca os imunobiológicos no centro da caixa térmica e finalmente coloca o gelo reciclável para cobrir o imunobiológico. Então, não esquecer dessas etapas, que é muito importante. No fundo da caixa coloca o gelo, né, reciclável, e que o gelo, né, tá dentro daquele plásticozinho, e coloca nas laterais, né, e no meio também coloca nas laterais o gelo reciclável, e no meio coloca os imunobiológicos, e em cima, finalmente, quando termina, aí coloca de novo o gelo. Então, finalizando essa etapa, né, no serviço de saúde, a conservação do imunobiológico a serem utilizados na vacinação durante a jornada de trabalho deve ser feita em caixa térmica do tipo retangular, né, com a capacidade de 7 litros e com tampas ajustadas, certo? E aqui finalizamos essa etapa da nossa aula.